Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu sou o Gustavo, que está escrito ali. Eu vou acompanhar a preleção aqui hoje com vocês, tá bom? Vamos só fazer uma prece e aí a gente começa, tá bom? Que possamos aproveitar essa casa e esses minutos para um exercício de recolhimento e de reflexão. Que os nossos corações, assim como as nossas mentes, possam se sentir serenos e dessa forma receber as energias positivas que a espiritualidade aqui deposita para que possamos consumir. Que esses instantes possam ajudar no nosso refazimento, no nosso equilíbrio e também a nos aproximarmos de todos os amigos da espiritualidade que estão disponíveis para nos dar atenção. Na noite de hoje são diversos companheiros que nesses instantes atuam em nós energeticamente, nos nossos pensamentos, através do passe, através deste momento, para que possamos receber a inspiração necessária de acordo com as nossas necessidades do dia a dia. Que possamos nos colocar receptivos e deixar os nossos corações abertos para que esses amigos possam atuar. Sentimos com muito carinho também as vibrações do mais alto, elevando o nosso pensamento na figura do Mestre Jesus, porque é sempre em Jesus que encontramos ensinamentos que nos remetem a uma reflexão mais profunda sobre ações, sobre um caminho espiritual que se materializa no nosso dia a dia. E é com essa sensação que nós iniciamos os nossos trabalhos na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, gente, mais uma vez. Esse tema de hoje, que é falar um pouquinho sobre o culto do Evangelho no Lar, é um tema agendado aqui, então a cada alguns meses aqui na casa a gente volta a falar nele. E tem um motivo para isso, tá? Não é só porque a gente entende que é uma coisa importante, mas é porque a gente entende que esse trabalho que a gente está hoje aqui presenciando, ele é um tratamento espiritual. Tá? A gente chama, inclusive, esse trabalho aqui dentro da casa de assistência espiritual. Né? E como qualquer assistência, a gente vai, recebe assistência, mas a gente acaba sempre levando um pouquinho de lição de casa ali para fazer. Tá? E essa lição de casa aqui no centro é bem simples, é a gente conseguir estender para o nosso lar, né, para o nosso ambiente aí doméstico, uns minutinhos como esse que a gente está tendo aqui hoje. Né? Então essa coisa da gente sentar, claro que não precisa ter luz verde em casa, tá? Mas essa coisa da gente sentar, poder se recolher, ler alguma coisa, né? Ou ouvir, hoje dá para ouvir, né? Assistir alguma coisa, tipo, de alguém falando, acho que é sempre um momento que ajuda a gente a quebrar um pouco os nossos mecanismos ali, tipo, repetitivos do dia a dia, tá bom? Então, o Evangelho no Lar, ele vai funcionar um pouco como essa lição de casa. Então, vocês vão frequentemente ouvir aqui a gente falando sobre isso, sobre o que fazer, como fazer, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, vocês podem levar uma colinha. Então, eu já vou adiantar. Lá no final, vocês podem ir ali naquele fundo ali, né? Tem uns papeizinhos. Tem uma colinha lá sobre o Evangelho no Lar, dicas de como fazer, para quem quer um roteiro, né? Para quem quiser um roteiro específico, pode ir lá e pegar. Tá bom? Mas eu queria contar um pouquinho da minha experiência. Então, ontem, em particular, eu estava aqui nesse salão. Tá? Nos sábados de manhã, aqui na casa, a gente tem a evangelização infantil. Então, é um momento que a gente vem com as crianças, enfim, eles têm aulas e os pais ficam aqui reunidos. E eu não lembro bem por como que a gente chegou lá nesse assunto, mas a gente estava conversando, os pais aqui, e em algum momento a gente estava falando da prece. E surgiram duas coisas interessantes, né? Duas pessoas, uma outra pessoa que estava lá e eu também liguei um gatilho lá interessante. A outra pessoa falou assim, ela falou, olha, eu estou vindo na casa já há algum tempo, mas quando eu tenho que sentar
para tipo, conversar com o meu mentor, com o meu anjo da guarda, assim, é um processo que parece que eu estou falando com um juiz de direito. Então eu fico falando, o senhor precisava me ajudar, o senhor precisava não sei o quê, tá? Então tem um formalismo ali nessa prece que ela falou só quando eu estou fazendo lá que eu ligo esse canal que eu me dou conta que eu tenho um processo ali, tipo, sabe, que parece que eu estou numa repartição pública lá preenchendo documentos e falando e acessando alguém. E, ao mesmo tempo, eu estava participando da conversa também e eu lembrei dos meus filhos, né? Estava na evangelização e estava contando um pouco dos meninos. Eu tenho 2 meninos, um de 9 e um de 6, e eles têm jeitos e personalidades muito diferentes. E, ao mesmo tempo, eles estudam em uma escola presbiteriana. Eles têm aula de religião, inclusive, na escola. Enfim, a gente apoia, não tem muita coisa contra. E é curioso que eles têm o hábito da oração na escola. Então, eles têm as aulas de religião, eles têm as atividades lá e eles fazem. Então, o mais velho, ele pegou um pouco dessa oração. Então, ele incorpora isso. E, ao mesmo tempo, o gatilho dele para fazer a oração, curiosamente, é quando ele sente que ele está tenso, quando ele está preocupado, quando ele está com alguma coisa, né, tipo, angustiada ali, que tá, ou preocupado com alguém da família. Então, esses são as vezes em que, por exemplo, à noite ele quer rezar. São essas as vezes que ele quer participar, que ele quer dizer. E quando ele não tem isso, ele fala, não, hoje eu não quero falar nada. Estou aqui, estou bem, estou cansado, não quero participar em nada. Mas o mais novo, né, tipo, agora está mudando, né, está chegando aos 6 anos, mas ele é a criança que tem essa coisa de falar, tipo, eu quero rezar pelos meus brinquedos. Aí ele começa a fazer uma lista dos brinquedos dele. Quer rezar pelos fulanos, pelos ciclanos. E aí começa a fazer uma lista lá do ciclano. E aí depende do quanto ele está mais ou menos inspirado, essa lista é maior ou menor. Mas o curioso, né, o que me deixa instigado ali, muitas vezes pensando e vendo essa cena, é pensar em que momento a gente perdeu essa naturalidade. Tá? Então, aquele momento para ele é um momento tranquilo. É um momento que ele está recolhido ali com toda a família, tá? Eu, minha esposa, as crianças. Tá? Tipo, é um momento que ele está lá participando de alguma atividade e que ele fala sobre o que vem à cabeça dele, que ele está pensando, enfim, nas coisas do dia a dia. E aí, na conversa ontem, a gente estava falando por isso. Em que momento que a gente se torna formal em relação a isso? Tá? Em que fase da vida, né, que a gente, basicamente, quebra isso e a gente passa a necessitar de um ritual. Né? Então, se a gente não tiver um ritual, às vezes a gente corre o risco de deixar de fazer. Né? Então fala, não, hoje eu estou cansado, hoje eu tô alguma coisa. E é normal, isso não precisa ser condenável, tá? Isso tira mesmo a nossa motivação ali da prece. Mas, ao mesmo tempo, é interessante pensar que a gente deixa de tratar com naturalidade ou encaixar essas coisas espirituais na nossa vida. Se é alguma coisa que demanda esforço ou demanda esse momento de concentração, esse exercício, tá? Significa que ele deixou de ser natural. E acho que tem muitos motivos para isso. Tá? Muitos motivos para isso. Então, um deles que eu queria elencar aqui para a gente falar hoje é um bastante importante, que é a racionalidade. Tá? E muito longe de mim querer fazer qualquer crítica a gente ser racional. Mas muito pelo contrário. Tá? A gente quer... A doutrina espírita é construída em cima do que se chama, inclusive, de fé racional, fé raciocinada. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica tão preocupado, tá, sobre aquilo fazer sentido que a gente deixa de fazer. Tá? Então, se a gente deixa de encontrar... Né, o que eu quero dizer com a racionalidade é se a gente deixa de encontrar... um objetivo, se a gente deixa de encontrar uma descrição clara de como aquilo funciona, se a gente não se sente atendido ou qualquer coisa do tipo, a gente tem uma tendência, no geral, a não fazer. E isso é um mecanismo nosso do ser humano. Esses dias mesmo eu assistia lá um vídeo do Dr. Drauzio, lá, falando sobre fazer exercício. Né? E ele falava sobre isso, ele falava que ele corre, né? Até hoje ele pratica lá a corrida, vai correr, e ele falou, fazer exercício para mim é um terror.
Ele falou, começa a ficar ruim na hora que eu tenho que pôr o tênis, até a hora que eu tenho que trocar de roupa, até a hora que eu tenho que sair. Ele vai falando isso, né? Ele fala, é ruim em todo momento, tá? Mas os benefícios a gente conhece após a prática. E esse é um ponto interessante, porque o caminho espiritual, muitas vezes, ele passa por isso. Ele requer um pouco de disciplina para que a gente adote a prática. E é muito difícil descrever quais são os benefícios. Então, hoje aqui, eu queria fazer esse exercício de não falar sobre os benefícios. Tá? Os benefícios vocês me contam se vocês conseguirem fazer aqui daqui a 4, 5, 6 semanas. Tá bom? Mas eu queria falar um pouquinho sobre a prática. Porque a prática é o difícil para a gente. Tá? Assim como é difícil a gente pôr um tênis lá e trocar de roupa e fazer um exercício, é difícil a gente conseguir fazer qualquer prática espiritual. Tudo parece, de alguma maneira, virar um entrave. Tá? Então, a gente precisa de algum mecanismo que quebre essa barreira e que permita, no fundo, a gente vivenciar uma experiência. A vida espiritual, ela passa muito por isso. A gente sempre tenta descrever isso através de caminhos. Né? E caminhos é algum momento em que a gente se rende um pouco a um determinado instrutor, a uma determinada religião, uma filosofia, um mestre, um guru, que a gente preferir. E a gente trilha aquele caminho porque a gente, de alguma maneira, sente que ele nos leva adiante. Tá certo? Então, esse é o caminho da prática espiritual. E ela começa sempre com esse requisito de um pouco de disciplina. Tá bom? Então, a prática do Evangelho no Lar, pessoal, que a gente tanto fala aqui no centro, é uma prática que, acima de tudo, precisa ser simples e objetiva. Ela precisa, assim, de um momento de recolhimento no nosso lar, tá? E ela precisa, de alguma maneira, de algum mecanismo que nos ligue ao espiritual. Tá? Eu acho que esses dois ingredientes, se a gente conseguir cumprir da maneira que a gente entende, a gente está fazendo essa prática. Então, o que eu quero dizer com alguma coisa que nos vincula ao espiritual? Eu quero dizer alguma coisa que traz para a gente reflexões e pensamentos que a gente não teria sobre a vida espiritual simplesmente pensando sozinho. Tá certo? Porque essa, no final das contas, é a prática da meditação. E a meditação é uma outra prática, é diferente do que a gente está falando aqui. Ela é super importante, ela tem super efeitos positivos, mas quando a gente fala do Evangelho, a gente está falando num momento em que a gente se recolhe e a gente busca por inspiração. E é esse o principal benefício. O benefício da gente vir, por exemplo, ao centro, né, tipo, numa noite como essa, é uma tentativa da gente buscar inspiração. A gente tem uma tendência a acreditar mais no passe, porque o passe é alguma coisa que a gente sente que energias são trabalhadas, depositadas sobre a gente, a espiritualidade pode estar atuando ali através da mediunidade do fulano, do ciclano. Tá? Mas, acima de tudo, o que a gente está procurando é algum mecanismo que dê uma virada de chave na nossa cabeça. Algum mecanismo que faça com que a gente se liberte um pouco das ideias e que a gente passe a questionar e tenha ideias, vamos dizer assim, e sugestões para atuar diferente do que a gente vem atuando até então. Pedir isso é pedir por inspiração. O Kardec, quando ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a prece, lá no final do livro, né? No final do livro tem uma seção dedicada só à prece e oração. Ele descreve que, do ponto de vista espírita, a prece é uma invocação. E a frase seguinte ele fala que é uma maneira de que aquele que está fazendo a prece se conectar, né, tipo, com a entidade para quem ele está pensando. E essa é uma ideia bonita, tá? É uma ideia bonita e simples. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente está falando que simplesmente a gente pensar numa pessoa com carinho, né, ou desejar que ela se recupere de saúde, tá, que ela se recupere de um momento emocional difícil, tá, se estabelece uma conexão. É disso que a gente está falando. Esse é o sentido do que a gente chama de invocação. Tá? Invocar pelo pensamento um canal que nos conecte profundamente ali com outras pessoas. Então, se a gente para e pensa sobre as pessoas à nossa volta, que os nossos relacionamentos são bons, mas que de alguma maneira precisam de atenção, esse vira um momento de conexão com elas. Assim como também se a gente pede por aqueles que nos são muito difíceis, né? Nosso chefe lá que reclama da gente, enfim, alguma coisa assim, a gente também, de alguma maneira, está estabelecendo um vínculo diferente do que a gente costuma criar no dia a dia com essas pessoas.
Então, nesse sentido, existe uma certa simplicidade e existe um momento ali bastante tranquilo de conexão, onde a gente abre espaço, no final das contas, para estabelecer um vínculo de amorosidade, tá? Que a gente acredita muito aqui, né, espiritualmente dizendo, que essas coisas se comunicam através do que a gente chama de vibrações. Então, esse precisa ser o nosso momento de Evangelho no Lar. Tá? Ajuda várias outras coisas. Então, o que ajuda, né? Que é o que provavelmente vocês vão ver lá no papelzinho. Ajuda a gente fazer uma leitura, tá? Porque a leitura é isso, ela, tipo, a gente pegar um trechinho lá de alguma coisa, tipo, que não foi a gente que escreveu, não foi a gente que pensou, ajuda a gente com uma ideia nova. E isso é super importante nesse momento. Tá? A gente fazer uma prece como o Pai Nosso ou qualquer outra prece que vocês preferirem conhecerem, também ajuda, porque isso, no final das contas, funciona na nossa cabeça como um virar de chave para, tipo, ter um momento ali de estabelecimento com a conexão nossa mesmo, conosco mesmo e o nosso lado espiritual. E, ao mesmo tempo, né, se a gente quiser, a gente pode pedir, colocar um copo de água, né, é comum entre os espíritas a gente fazer isso, colocar um copo de água, por exemplo, pedir que aquela água seja fluidificada, esse é o termo que a gente usa, e que ela basicamente restabeleça a saúde, por exemplo, de alguma pessoa. Então, todas essas coisas ajudam a gente a criar um ambiente ali onde a gente está favorecendo um clima espiritual. Se a gente precisa de mais do que isso ou de menos do que isso, vai ser sempre uma decisão nossa, pessoal. Tá? E aí eu acho que a gente vai criando esse lado. Tá? O risco é, se a gente for exigindo mais coisa, vai ficando mais difícil. Tá? É que nem que se começar para correr, a gente precisar comprar um tênis caro, né, comprar uma roupa tipo, apropriada, a gente vai postergando a história. Tá? E, ao mesmo tempo, se a gente for muito supérfluo ali nas nossas decisões, a gente corre o risco em não ver nenhum benefício daquilo, tá? E a gente desanima ou deixa de fazer. Mas o fato é que quando a gente faz isso dentro de casa, a gente abre um caminho para a ação da espiritualidade naquele local. E eu acho que esse é um ponto que vale a pena só a gente comentar aqui para encerrar, porque em diversos momentos, né, nos livros espíritas, nas descrições que a gente tem ali, tipo, dos espíritos que atuam em prol da humanidade no mundo espiritual, eles descrevem esse momento de prece, de oração, visto do mundo espiritual. Tá? E uma descrição comum ali é que aquele é um momento de luz em que torna as ações benesses mais fáceis. Então, assim como a gente vem aqui para o centro, né, tipo, fazer isso e receber isso, assim como a gente entra na sala, toma um passe ali, desliga um pouquinho e abre o coração para essas novas energias, o Evangelho no Lar, ele é o mecanismo que a gente constrói dentro da nossa casa para promover as ações desses espíritos. E isso é muito positivo. Tá? Porque a gente deixa, no geral, muita coisa pesada na nossa casa. A gente deixa as nossas preocupações, a gente deixa as dificuldades dos nossos relacionamentos que a gente tem com as pessoas. A gente muitas vezes vivencia a solidão, se a gente vive sozinho. E isso tudo constrói uma energia espiritual que tem pessoas na espiritualidade dedicadas a desfazer. Então, ter um momento como esse, além de ser benéfico para nós, ele facilita um pouco essa atuação e essa faxina espiritual do nosso lar. E o bom dessa faxina é que não é a gente que precisa fazer, tá bom? A gente simplesmente abre ali um momento em que a gente facilita essa atuação. Então, mais uma vez, né, como eu disse, é uma tentativa e um ritual que a gente estabelece, é um ritual, tá? Para que a gente consiga levar um pouquinho de um momento de serenidade, tranquilidade, como às vezes a gente busca aqui no centro, tá? Para dentro de casa. E quanto mais a gente conseguir transportar, né, uma coisa desse tipo, uma coisa que nos faz bem, para o nosso cotidiano, tá? Mais é sintoma de que a gente está, de fato, optando por uma vida espiritual. Então, fica esse convite. E, mais uma vez, eu evitei aqui falar sobre os benefícios, mas vou sempre estar muito aberto a ouvir vocês.
tá? Tipo, então, façam, né? Experimentem assim, fazer que nem a gente faz aqui no centro, vem, toma 4 passos, vê depois de um tempo como se sente e, tipo, e avalie, tá? Essa sensação é muito nossa. E se a gente passar a descrever qualquer outra ação benéfica que não seja essa, né, de uma limpeza espiritual, a gente provavelmente vai estar falando da experiência que compete a gente mesmo, tá bom? Então, sucesso e, acima de tudo, disciplina aí para que vocês consigam criar esse ambiente bacana dentro de casa, tá bom? Vamos só fazer uma prece, também as nossas vibrações, aí a gente já termina. Nós buscamos nos nossos corações os melhores sentimentos que temos pela humanidade. O nosso desejo de um mundo melhor, de um mundo regado à esperança, em compaixão. Querendo muito que isso se manifeste nas pessoas, no coração dos homens. Nós dirigimos essas vibrações amorosas a todos os nossos lares, nós que estamos aqui hoje, pensando em todas as provas e todas as dificuldades que vivenciamos lá, destinando energias positivas para que elas nos sirvam de força. Vibramos também com muito carinho pelas atividades de prática do bem, para que elas possam sempre se manter fortes, se multiplicar e atingir cada vez mais um número maior de encarnados. Deixamos vibrações amorosas pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, assim como também por nós mesmos, para que possamos encontrar energias e forças para as provas do dia a dia. Que possamos agradecer mais uma vez a presença dos amigos aqui da espiritualidade e nos mantermos serenos e concentrados para o passe que iremos receber logo a seguir. Graças a Deus.